Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês que estão na escuta nessa manhã. Deus abençoe grandemente. Estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu sou Francisco Araújo e vamos estar juntos aqui por uma hora compartilhando da maravilhosa palavra de Deus. Queremos fazer esse convite para que você permaneça conosco ouvindo a nossa programação, ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, esse programa que é realizado pela Igreja de Deus em Alagoa Nova. E aproveitando, já queremos convidar você para as nossas reuniões, todas as quartas e sábados, 19h30, você é o nosso convidado. Nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, inclusive pode ser na sua casa, se você desejar. Essas reuniões, nós a fazemos para que possamos juntos aprendermos da palavra de Deus, para que nós possamos orar e também louvarmos ao nosso Senhor Jesus. Então esse é o conteúdo das nossas reuniões, e nas quartas-feiras elas acontecem nos lares, nas casas dos nossos amados irmãos e das pessoas que desejarem. É só entrar em contato conosco, o telefone é 981 13 5880, 981 13 5880, pode entrar em contato conosco via WhatsApp, que para nós será motivo de alegria. Também aos sábados, às 19h30, nós temos também reuniões. O endereço no sábado é Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Die. Você é nosso convidado, todos os sábados ali, 19h30. Queremos também agradecer desde já a você que está na audiência do nosso programa. A nossa gratidão a você, o nosso muito obrigado por você estar ligado, ouvindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, a sua casa, né, os seus meios de sustento, né, o seu trabalho, os seus negócios. E queremos aqui agradecer a audiência do irmão José, sempre ligado, ouvindo. A irmã Edith, né, esse casal abençoado do Senhor. Também o Mateus, a irmã Antônia, que não perde um só programa, está sempre ligada ali ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade. Deus abençoe, irmã Antônia. Uma boa semana para você. Ao Romildo lá na barbearia, que Deus abençoe. Também ao Ailton e a Valquíria, sua esposa, a irmã Graça, a Marisete. A Dona Alta lá no São Tomé. Também a irmã Dalva, a irmã Francidalva lá no sítio Geraldo. E todos vocês que estão nos ouvindo dos sítios aí, do sítio Geraldo, do São Tomé, aonde quer que você esteja ouvindo, receba a nossa gratidão, a nossa alegria por você estar ligado ouvindo o programa Tua Palavra é a Verdade, não só na zona rural, mas também aqui na nossa zona urbana, que está ouvindo aí no comércio da nossa cidade, nas repartições públicas, nas suas próprias casas. Deus abençoe grandemente. Também os nossos amados irmãos lá em Campina Grande, o irmão Jair, sempre ligado, já estava ali divulgando o programa no grupo, né? No grupo ali do WhatsApp. A nossa gratidão ao irmão, à irmã Ceissa, ao Silvestre, a Laniene, ao irmão Cliudênio, a irmã Joilma, ligados, e tem muitas outras pessoas certamente ouvindo lá em Campina Grande. E aonde quer que chegue as ondas do rádio, ou até agora pela internet, né? Vai longe por meio dos aplicativos. Se você está nos ouvindo pelo aplicativo, muito obrigado. Lembrando a você que o nosso programa ele é gravado, né, em áudio e vídeo, e vai também para o nosso canal lá no YouTube. No YouTube, o nosso canal é o canal Riquezas de Cristo. Pesquisa aí Riquezas de Cristo, se você ainda não visitou, não conhece. Entra ali, faz a tua inscrição, que é gratuita, veja o nosso conteúdo, tá certo? E também nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a RRC. Você pode ouvir pelo aplicativo Radiosnet, RRC, Rádio Riqueza de Cristo, pesquisa, e você pode ouvir a programação 24 horas no ar, totalmente cristã, com mensagens, com leitura da Bíblia, e muitos hinos, né? Então, assim, uma programação muito boa. Meus amados, no programa de hoje nós vamos dar continuidade
Falando a respeito desse personagem muito interessante que nós começamos a falar no programa anterior, que é Noé. No programa anterior nós vimos principalmente o capítulo 6 de Gênesis, vai descrevendo ali quando Deus começa a executar, ou melhor, Deus planeja ali colocar um fim na humanidade, porque a humanidade estava totalmente imersa no pecado, o coração do homem era cada dia mais mau, mais corrupto, e Deus decidiu pôr um fim em tudo, no homem que havia criado. Mas diz que Deus encontrou um homem, Noé, um homem que andava com Deus, um homem que era justo aos olhos de Deus. Então Deus resolve dar instrução para que Noé construísse uma arca para que ele salvasse ali a humanidade e também o restante da criação de Deus, né? Os animais todos foram preservados por meio desse homem, que era um homem que andava nos caminhos do Senhor, que andava com Deus. Isso foi o conteúdo que nós vimos no programa anterior. Lembrando que enfatizamos que o que nós temos nesse acontecimento é um juízo de Deus. Quando falamos juízo de Deus, estamos dizendo que Deus estava julgando aquela geração. Então, aquela geração, por viver em pecado, viver distante de Deus e ser continuamente mal todo o desígnio do seu coração, Deus resolveu julgar aquela geração. E nós sabemos que também na nossa geração passará por um julgamento de Deus, é verdade. O próprio Senhor Jesus fala disso e faz comparação com os dias de Noé. Então, no programa de hoje, nós vamos ver principalmente no Novo Testamento, vamos ver também ainda em Gênesis 9, o desenrolar desse juízo de Deus sobre aquela geração, a bênção de Deus para Noé, mas vamos ver o que fala também de Noé no Novo Testamento. Vamos ver a Hebreus, vamos ver o Senhor Jesus mesmo fazendo comparação. Então esse será o conteúdo do nosso programa de hoje, completando o tema sobre esse personagem tão importante. Vamos agora ouvir o nosso apoio cultural e, na sequência, nós vamos falar desse assunto. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive. Com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 839-9148-2126, 839-9148-2126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, consertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre Alagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares.
Telefone 987 37 8837. 987 37 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 14 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês aqui, Francisco Araújo, compartilhando da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade, falando desse personagem tão importante das Escrituras que foi Noé. Todo mundo já ouviu falar de Noé. Só, talvez, essa geração bem nova, né, bem jovem, que hoje vive muito na internet, mais no celular, talvez não conheça a história de Noé. Mas, né, a maioria das pessoas já ouviram falar de Noé e da Arca de Noé. E no programa passado nós começamos falando sobre a sua história, de como ele nasceu, começando no capítulo 5, no final do capítulo 5 de Gênesis, né? Fala do pai dele que gerou a Noé, fala que o Senhor encontrou nele um homem que era justo, que era correto segundo os princípios estabelecidos por Deus. Deixa eu só ler o texto aqui, é de Gênesis capítulo 5, final do capítulo 5, que diz o seguinte a respeito de Noé. Gênesis capítulo 5, versículo 28 e 29. Lameque viveu 180 anos e 2 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. E no final, aqui no capítulo 6 capítulo 6, diz assim, Gênesis 6:9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro. Entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Olha só, por que Noé era homem justo e íntegro? Era porque ele andava com Deus, era alguém temente a Deus, alguém que buscava fazer a vontade de Deus, era alguém que conhecia a Deus. Então essa é a história de Noé. Mas se você quiser ver mais detalhadamente, eu recomendo você acessar o nosso canal lá no YouTube, né? Porque nós começamos no programa passado falando a respeito de Noé, os primeiros registros de Noé nós comentamos na semana passada, né? Vimos que ele era alguém obediente ao Senhor, que buscava fazer a vontade de Deus. Hoje nesse tema, nós vamos continuar aqui no capítulo 9 de Gênesis. Abra a sua Bíblia, é muito importante que você possa nos acompanhar com a sua leitura bíblica, verificando, conferindo. Caso isso não seja possível, eu recomendo que você anote esses versículos para que depois você possa pegar a sua Bíblia e possa conferir nas Escrituras tudo o que está sendo falado aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade. Então, em Gênesis capítulo 9, versículo 1, fala assim, isso aqui se deu depois de todo o acontecimento ali, do dilúvio, de tudo que aconteceu. Então Deus fala para Noé: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Nós sabemos que as pessoas que entraram na arca foram Noé e a sua esposa, certo? Noé e a sua esposa, os seus 3 filhos, que é Sem, Cã e Jafé, e as suas esposas. No total, 8 pessoas entraram na arca. A família de Noé foi salva. A família dele, a salvação alcançou não só a Noé e a sua esposa, mas também a sua família, né? E aqui eles recebem aqui a incumbência de Deus, a responsabilidade de povoar a terra. Diz o versículo 1, eu vou ler mais uma vez: abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Lembremos que Deus falou isso para Adão, quando ele criou o homem lá, Adão no jardim do Éden, porque Adão e Eva eram as primeiras pessoas, né, o primeiro casal, e eles tinham a responsabilidade de povoar a terra.
E aqui nós temos um novo começo. Aqui vai ser necessário povoar a terra novamente. Aqui vai ser mais rápido, né? Porque nós temos Noé e nós temos os seus filhos, né? Seus 3 filhos. Então, mas essa foi a incumbência de Deus e começa o versículo 1 falando que abençoou Deus a Noé. Noé ele foi abençoado por Deus porque ele obedeceu a Deus, andou segundo os princípios de Deus. Foi alguém que Deus pôde contar no meio daquela geração pervertida e corrupta. Deus contou com Noé e assim nós estamos aqui hoje graças ao serviço de Noé a Deus, porque foi por meio de Noé que aquela geração houve salvação para uma família no meio daquela geração perdida. Indo aqui para o versículo 8, o versículo 8 aqui de Gênesis 9 diz: Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Você viu o que Deus falou aqui para ele? Deus estabelece uma aliança agora com Noé e com a sua família. Qual era essa aliança? Diz aqui que ele não mais iria destruir o homem como ele tinha feito, destruir toda a carne como ele tinha feito por meio do dilúvio. Deus falou: não, isso não vou fazer mais. Versículo 12. Disse também: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Então, além de Deus firmar essa aliança com Noé, primeiro ele abençoa Noé no versículo 1, agora ele estabelece uma aliança no versículo 11, e no versículo 12 o Senhor diz que vai dar um sinal. Este é o sinal. Eu pergunto para você que está ouvindo, você sabe qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé? Você sabe me dizer? Qual é a aliança que Deus, qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé? Se nós tivéssemos a oportunidade de fazer aqueles programas, né, com a participação do ouvinte, que tivéssemos mais tempo, né? Então nós íamos abrir aqui uma enquete, aqui as pessoas iriam participar e a pergunta seria essa. Estamos fazendo para você, responda para você mesmo. Você sabe qual é o sinal da aliança que Deus fez com Noé? Versículo 13 ele diz: Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra. Olha só, todo mundo já viu o arco, né? O arco-íris, que ele se projeta ali nas nuvens quando está nublado, quando está querendo chover, está dando aquela chuvinha fina. Então fica aquela imagem maravilhosa, aquela imagem linda, muitas cores. Aqui dali é o sinal que Deus estabeleceu com Noé. Ali significa que Deus está dizendo para nós hoje que a aliança que ele fez permanece. A aliança que ele fez, ela permanece ali. Ali é um sinal de que Deus um dia fez uma aliança com Noé e com a sua descendência, que ele jamais iria destruir a humanidade com um dilúvio sobre a terra. Então, quando nós olhamos para aquele sinal que está projetado ali nas nuvens, nós devemos entender o porquê. Nós devemos não só contemplar a beleza, que ele é muito bonito mesmo, né? Ele é muito bonito, aquele arco colocado ali nas nuvens, que aparece para nós maravilhoso. É lindo, mas tem um significado maravilhoso. O Criador, o Deus eterno, o Deus Todo-Poderoso, ele deu esse sinal para nós, para a humanidade, de que ele exerceu misericórdia para conosco e continua a exercê-la, porque não julgará a terra daquela forma que ele fez. Você sabia disso? Versículo 14, sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei
da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens. Vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes, de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Veja só que Deus maravilhoso, né? Ele usou de misericórdia para com a humanidade por meio de Noé. Não só a humanidade, mas todos os seres também foram agraciados, receberam a misericórdia de Deus por meio da salvação preparada por ele naquela arca, por meio dessa família que construiu durante 100 anos, mais de 100 anos foi o tempo que foi levado para se construir a arca de Noé, para que houvesse salvação. Ou seja, houve muito labor para que aquela arca fosse construída. Aquela arca representa a salvação. É a salvação daquele povo naquele tempo. Lembremos que o Senhor Jesus também preparou uma salvação para nós. Como eu falei anteriormente, que o próprio Jesus falou que haverá um juízo sobre a terra, que Deus julgará esta geração. Mas a boa notícia é que Ele também preparou uma arca para os nossos dias. Deus também preparou uma salvação para os nossos dias. Naquele tempo, Ele escolheu a Noé, mandou Noé preparar. Mas nos nossos dias, Ele enviou Jesus. Jesus é aquele que veio trazer a salvação de Deus para nós. Jesus é o Filho de Deus. Deus o Pai enviou o seu próprio Filho para preparar uma salvação maravilhosa para que eu e você não venhamos a perecer, mas recebamos a misericórdia do Senhor, a salvação de Deus. Olha como esse Deus é maravilhoso. E assim nós podemos entender que até aquele acontecimento lá, ele é uma figura. No Antigo Testamento nós temos muitas figuras, e essa também é uma figura da salvação preparada por Deus por meio da obra redentora de Jesus Cristo. 100 anos se passaram ali, aproximadamente, um pouco mais, para que Noé construísse a arca. Nós temos no Novo Testamento Jesus encarnando e vindo habitar entre os homens e tendo um viver aqui, na verdade, de 33 anos e meio. Foi o tempo que Jesus viveu sobre a terra. Sendo que o seu ministério, quando ele começou a pregar, que ele foi batizado e começou a pregar, foi apenas 3 anos e meio o tempo que o Senhor levou em seu ministério para anunciar, para pregar a palavra, para pregar arrependimento e, por fim, ir até a cruz do Calvário, se oferecer por nós, morrer no nosso lugar, tomar o nosso lugar lá na cruz, carregar sobre si os nossos pecados, para que nós, uma vez crendo nele, sejamos reconciliados com Deus. Para que nós, uma vez crendo no seu nome, crendo nele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós possamos entrar na arca, ou seja, receber a salvação, sermos guardados da perdição eterna, sermos livrados do justo juízo de Deus sobre a humanidade. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus que tem preparado tamanha salvação para nós por meio do seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos ouvir agora um hino, certo? Vamos ouvir um hino e após o hino nós vamos continuar falando desse assunto, vendo alguns textos do Novo Testamento, no próximo bloco.
a morte, trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. É o que separava, já não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não que separar, não separa mais, não separa mais. A luz outrora apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Estamos às 10 horas 32 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com vocês, Francisco Araújo, hoje falando sobre Noé, esse personagem maravilhoso que nós começamos no programa passado. Hoje estamos dando continuidade. E agora vamos ver algumas passagens do Novo Testamento que falam a respeito de Noé, começando aqui com Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, o versículo 7. Você sabe que Hebreus 11 é chamado de a galeria dos heróis da fé. Pois é, não podia faltar esse personagem aqui, né? Não podia faltar Noé aqui nesse registro, que é aqui no versículo 7, que diz assim: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Olha que texto maravilhoso e esclarecedor a respeito de Noé. Aqui o Espírito Santo está nos ensinando, está nos mostrando detalhes que às vezes nós não conseguimos enxergar no texto lá de Gênesis. Então fala que pela fé Noé era alguém que vivia por fé, era alguém que cria na palavra de Deus. Ele não duvidava da palavra de Deus, Deus falou com ele creu. Eu e você precisamos ser pessoas que creem na palavra do Senhor e obedecemos a palavra do Senhor. Como é que é a sua experiência com a palavra de Deus? Quando você a ouve, quando você a lê, você recebe essa palavra e crê no que está escrito, ou você duvida? Ou você faz pouco caso? Tem pessoas que até sabem que a palavra de Deus é verdade, mas não se submetem à palavra de Deus, que é outro aspecto importante que nós vemos na pessoa de Noé.
Ele não só ouviu a Deus, mas ele creu na palavra de Deus. Ele não duvidou da palavra de Deus, mas o mais importante, ele levou a sério. Ele respondeu. Ele tornou em prática a palavra de Deus na sua vida. Então ele diz aqui que ele divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Então aquele tempo era um tempo de seca. E Deus falou que ia trazer muita água sobre a terra. E o tempo foi passando, né, muitos anos, mais de 100 anos, o tempo que ele demorou construindo aquela arca, porque ele creu na palavra de Deus. Ele pensou, se Deus falou, Deus irá cumprir. Se Deus mandou fazer isso, então eu devo fazer. Tem muitas pessoas que ouvem falar das coisas de Deus, ou até do juízo de Deus, do julgamento de Deus, da ira de Deus, que Deus porá um fim nesta geração, mas elas não creem, elas zombam disso. Não dá nenhum crédito a isso. Porém, isso vai acontecer. Quer você creia, quer não. Quer você goste, quer não goste. Quer você preste atenção ou que você faça alguma coisa positiva ou não, isso não muda o que Deus irá fazer. Ele vai fazer da mesma forma. A questão é onde é que você vai estar quando esse juízo de Deus chegar. Você vai estar dentro da arca, ou seja, você vai estar terá recebido a salvação de Deus para estar livre disso ou não? Então diz aqui que Noé, ele, pela fé, foi instruído divinamente acerca de acontecimentos que ainda não se viam, porque a fé, o que é a fé? Nesse capítulo 11, nos primeiros versículos, nós temos a definição de fé. Vou até ler para você o que é fé. Versículo 11:1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então Noé, ele era alguém que vivia por fé, porque Deus falou de coisas que iam acontecer e ele creu. Então, a definição de fé é essa aqui. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que você não vê. Algumas pessoas se confundem quando se fala em fé, achando que fé é você acreditar em algo que você está vendo. Não. A fé não tem relação com o que vê. Pelo contrário, se você só acredita naquilo que você vê, você é um incrédulo e não uma pessoa que tem fé, um crente. Não, não é. Porque se eu tenho que ver para crer, eu sou incrédulo. Não foi isso que disse Tomé? Tomé disse, se eu não vi com os meus olhos e não tocar com as minhas mãos, de modo nenhum crerei. Quando Jesus chegou para conversar com ele, quando Jesus apareceu para ele, falou, Tomé, não seja incrédulo. Então as pessoas que a sua fé está baseada em coisas visíveis, isso não é fé segundo as Escrituras. Isso é incredulidade, a pessoa não crê, a pessoa não tem fé. A fé é isso, é a convicção de coisas que se esperam, a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Então o versículo que eu li, o versículo 7, fala que Noé, pela fé, Noé divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam. Ele não sabia, não tinha visto nada, mas o que levava ele a ter fé? A palavra de Deus. Ele cria naquilo que Deus falou para ele. Então, se Deus fala, nós podemos crer, porque Ele é digno de confiança no que Ele diz e no que Ele faz. Continua o versículo. E sendo temente a Deus, outra coisa importante, alguém temente a Deus, e sendo temente a Deus, aparelhou, ele construiu uma arca para a salvação de sua casa. Mesmo que as pessoas não quisessem saber de Deus, naquele tempo, Noé tinha segurança de algo. Essa arca é para a salvação da minha casa. Não só eu vou ser salvo, mas a minha casa também. Talvez, meu amigo, minha amiga, você que está me ouvindo nessa manhã, talvez você precise ouvir isso nessa manhã. Que a salvação não é apenas para você, é para a sua casa. Por isso nós devemos permanecer o quê? Firmes na palavra de Deus. Temente, um coração de temor ao Senhor.
Um coração que obedece à palavra de Deus, porque a salvação está sendo preparada não é só para você, como não era só para Noé aqui. Então diz que ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Que palavra maravilhosa do Senhor. Deus tem preparado uma salvação para a sua casa, para a sua vida, para o seu lar, para o seu esposo, para a sua esposa, se ele ainda não creu, se ela ainda não creu, para os seus filhos. Eu creio nisso. Deus tem preparado uma salvação para a minha casa. Não é apenas para mim, mas é para a minha casa. Então, cabe a nós permanecermos fiéis ao Senhor, tendo um viver por fé, sendo temente a Deus, crendo nas promessas que Ele nos fez. E continua o texto falando, pelo qual condenou o mundo e se tornou, e que Ele, nós, se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O mundo será condenado. Esse mundo sem Deus será julgado. É o que Jesus vai falar. Daqui a pouco nós vamos ler Mateus 24, né? Então, Noé era tal pessoa, que eu e você sejamos tais pessoas, sendo obedientes ao Senhor, tementes a Deus e seguindo a orientação de Deus, como foi Noé. Deixa eu ler também um texto aqui de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, o verso 5. Diz o seguinte, falando ainda da questão do dilúvio, né, do juízo de Deus sobre aquela geração. E diz que o Senhor não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então Deus não poupou aquelas pessoas que rejeitaram a Deus, que viveram distante dele. Deus não poupou na época de Noé. Mas preservou quem? Noé, pregador da justiça, diz a palavra de Deus. Então ele era alguém que estava pregando. No tempo dele, ele não só estava construindo a arca, mas estava anunciando aquilo que Deus tinha falado para ele, que Deus ia julgar aquela terra com o dilúvio. E bem possível que as pessoas não dessem a mínima para o que ele estava falando. É bem possível também que hoje, ao falarmos essas verdades aqui, muitos não dêem a mínima, eles estão ouvindo e não estão nem aí. Não estão nem aí. Que bobão é esse homem que está falando no rádio sobre o juízo de Deus. Muitos podem pensar isso, como pensar no tempo de Noé. Então diz aqui que Noé era um pregador da justiça, mas a salvação chegou para ele e mais 7 pessoas. Quem são as 7 pessoas? A esposa de Noé, os seus 3 filhos e as esposas deles. Eles foram salvos, né? Daquele mundo de ímpio. E vamos agora ver Mateus capítulo 24, quando Jesus faz comparação do fim dos tempos, né? Com o que aconteceu nos dias de Noé. Isso mesmo. Mateus capítulo 24, o versículo é o 37. Mateus 24, 37, acompanhe-nos com a sua Bíblia aí, porque esse assunto é muito interessante. Então, aqui nós temos as palavras do próprio Jesus. Aqui o Senhor está falando sobre o fim dos tempos, sobre o juízo de Deus. E o Senhor vai dizer que é bem parecido com o que aconteceu com Noé. Versículo 37 diz assim, ó: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Jesus está falando da sua segunda vinda, que nós cristãos, que cremos na palavra de Deus, aguardamos a segunda vinda de Cristo. A primeira vinda foi quando ele nasceu de Maria, foi a sua encarnação, onde ele teve um viver humano aqui, onde ele cumpriu a obra da redenção, indo à cruz e morreu por nós, não é? Ressuscitou e ascendeu ao céu, mas ele prometeu, lá em Atos capítulo 1, que ele voltaria. Ele prometeu para os seus discípulos que ele voltaria. E é essa volta que ele está falando aqui. Ele disse que assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então será o retorno de Jesus, será semelhante.
o que aconteceu nos dias de Noé. Aí ele vai dizer como é que era nos dias de Noé. Ó. Porque assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Olha o que Jesus está falando. Que no tempo que antecede a sua volta será parecido com o tempo de Noé, onde as pessoas estavam comendo e bebendo e se casando, ou seja, elas estavam envolvidas com as suas vidas. Você pode perguntar, mas o que tem de errado em comer e beber, em casar-se? Aparentemente nada. Comer é uma atividade comum do nosso dia a dia. Mas como Jesus está citando aqui, fazendo comparação, certamente tudo isso que essas pessoas estavam fazendo era em desacordo com a palavra de Deus. É possível que nós comamos sem estar de acordo com os princípios estabelecidos por Deus. Eu não estou falando de dieta. Estou falando de a gente estar fazendo determinadas coisas, mas em pecado, em desobediência a Deus, em desagrado a Deus. Não é? A bebida, por exemplo, beber pode ser um beber apenas para saciar a nossa sede, como nós fazemos, que é o comum, mas o beber pode ser em devassidão, em pecado, bebidas alcoólicas e por aí vai. Embriaguez, que é o que mais nós vemos hoje, né? Então as pessoas podem estar fazendo essas coisas em desobediência a Deus, podem estar fazendo essas coisas vivendo em pecado, em prostituição, em embriaguez, em todo tipo de coisa. Então certamente é esse sentido aqui que o Senhor Jesus está falando. Casando e dando-se em casamento. Mas o Senhor não mandou que casasse? Sem dúvida, esse casar aqui é diferente do que está estabelecido por Deus. As pessoas podem estar fazendo coisas relacionadas com isso, mas reprováveis diante de Deus. Casamentos que são reprováveis diante de Deus. Eu não vou entrar em detalhes nesse tema, porque num outro programa nós vamos falar sobre casamento. Mas muitas pessoas estão vivendo em desacordo com os princípios estabelecidos por Deus, contrárias à natureza, que foi o que Deus estabeleceu. Então, esse mundo dos nossos dias é assim. As pessoas estão vivendo distantes do Senhor e o que o Senhor está falando aqui é que a sua volta se aproxima. Então, as pessoas vão estar tão envolvidas com essas coisas que nem vão se aperceber que o julgamento de Deus chegará. Diz o versículo 39, não perceberão, senão, e não perceberam, né, se referindo a Noé, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então o Senhor usa esse tempo, né, o registro da história de Noé, para fazer um alerta que nos nossos tempos, no tempo do fim, no tempo que antecede a sua volta, as pessoas estarão semelhantes como aquelas pessoas que viviam no tempo de Noé. Elas estavam afastadas de Deus. Elas não estavam dando ouvidos à palavra de Deus. E aí o juízo de Deus veio sobre aquela geração, que virá também sobre esta geração, e muitas pessoas não vão perceberem, senão quando chegar a destruição. Então isso é algo assim muito forte que nós temos aqui. Aproveitamos esse tema de Noé para falarmos o que, não só da pessoa de Noé, mas do cenário, ou seja, da razão por que nós temos esse personagem, a razão dos acontecimentos que eram o juízo de Deus sobre aquela geração. Vamos ouvir um hino e na sequência nós concluiremos o programa A Tua Palavra é a Verdade. Vamos ouvir o hino Eu Sou do Meu Amado. Como és formosa, ó fonte dos jardins,
poço de águas vivas, torrentes que correm do Líbano, derrama os teus aromas. Porque o teu amor é bem melhor que o vinho. Já entramos no nosso jardim, comemos seus frutos excelentes, bebemos da fonte selada. Teus lábios são de mel, tuas vestes me exalam mirra, fonte selada, és minha irmã e noiva minha. Teus olhos são de pombas, me arrebataste o coração, e assim o sol dos teus olhares me conquistou. Quão belo é nosso amor, quão belo é nosso amor. Enquanto eu dormia, meu coração velava, ouvi a voz do meu amado e ele estendeu a sua mão nas frestas do meu coração. Busquei-o e não o achei, chamei e não me respondeu. Abri então meu coração, me levantei, o procurei, no meu espírito encontrei. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, me leva junto dos seus rebanhos pastorear. O seu falar é doce, mais belo entre 10.000. Sim, ele é totalmente amável, Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. O meu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus, o meu Senhor Jesus. Estamos às 10 horas 53 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Queremos lembrar as nossas reuniões todas as quartas e sábado, 19h30 horas. Nos sábados, o endereço é Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, na residência do nosso irmão Dier. Você é o nosso convidado. Todo sábado, 19h30. E nas quartas-feiras, as reuniões acontecem nos lares, reuniões de casa, reuniões familiares. E se você desejar receber uma reunião na sua casa, é só entrar em contato conosco. O telefone é 981 13 5880. 981 13 5880. Você pode entrar em contato via WhatsApp e marcar a reunião na sua casa para junto nós orarmos por você, para junto nós meditarmos na palavra de Deus, louvarmos o Senhor. Se você desejar, entre em contato.
entre em contato conosco, que vai ser uma alegria para nós podermos ir até a sua casa para orarmos pela sua família, para estudarmos a Bíblia juntos com você. Se você desejar também fazer um curso bíblico, tem interesse em aprender mais da palavra de Deus, entre em contato por esse número, 981 13 5880. Tem pessoas que querem, né, fazer um curso bíblico, conhecer mais da palavra do Senhor. Então é só entrar em contato conosco, nós também oferecemos cursos bíblicos, né, de maneira gratuita. Isso, então todas as quartas, 19h30. E se por acaso a pessoa não tiver disponibilidade na quarta-feira, a gente pode ver também um outro dia, tá certo? Então, meus amados, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos mais uma vez lembrar você o nosso canal lá no YouTube, canal Riquezas de Cristo. Se você não conhece, pesquisa aí, dá uma olhadinha lá no nosso conteúdo, faz a tua inscrição. Se gostar do conteúdo, compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus. E a nossa web rádio, que é RRC, você pode pesquisar aí no seu aplicativo Radiosnet, RRC, Rádio Riqueza de Cristo, e ouvir a nossa programação 24 horas de mensagens, leitura bíblica, de louvores, tá certo? Então vamos orar agradecendo o Senhor por mais um programa. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse momento, essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos compartilhar da tua palavra, da tua verdade. Nessa manhã, rogamos por cada uma das pessoas que estão nos ouvindo, Senhor. Vá de encontro a cada uma delas. Senhor, leva a salvação para aqueles que estão perdidos, Senhor. Leva consolo para aqueles que estão tristes, estão angustiados, porque só o Senhor é que pode consolar, que pode fortalecer. Aqueles que estão, Senhor, depressivos, vivendo em angústia e sofrimento da sua alma, que a tua misericórdia, o teu Santo Espírito possa alcançá-las, possa chegar até elas. Ó, tantas pessoas que sofrem, tantas famílias sendo destruídas pelas drogas, por outros tipos de problemas, por brigas. Tantas pessoas estão vivendo uma vida angustiada, Senhor. Tu és a solução, Senhor. Só o Senhor pode transformar as nossas vidas. Só o Senhor pode nos trazer salvação, a verdadeira salvação, a salvação eterna. Só o Senhor pode preencher o vazio que se encontra no coração do ser humano. Só Tu, Senhor, pode preenchê-lo por completo, dar sentido às suas vidas. Por isso nós rogamos a Tua misericórdia nessa manhã, que a Tua graça possa chegar a muitos, que as pessoas que estão ouvindo possam abrir o seu coração e possam clamar o Teu nome, possam invocar: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Oh, Senhor, muito obrigado. É no nome de Jesus que nós oramos. Louvado seja o Senhor. Se você está me ouvindo nessa manhã, eu encorajo você a clamar o nome do Senhor, a chamar Ele para a sua vida. Clame, o nome dele é Jesus, Senhor Jesus. Se você está necessitado, está sofrendo, clame, diga: Senhor Jesus, entra na minha vida, no meu coração. E certamente Ele o fará. Meus amados, muito obrigado pela sua audiência. Quero convidar você para na próxima segunda-feira estar conosco, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem todos na paz e até a próxima segunda.